Você sabia que mesmo com tantas semelhanças entre o português e o espanhol, pequenos deslizes podem mudar completamente o significado do que você quer dizer? Por exemplo, um erro simples na pronúncia ou a escolha do pronome errado pode gerar confusões incríveis, como confundir, por exemplo, embaraçada, que significa grávida, com outra ideia completamente diferente. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda ao quadro Espanhol Sim Senhor. Aqui é o primo Jimmy e nesse episódio a gente vai explorar erros mais frequentes cometidos por brasileiros ao falar espanhol e como corrigi-los de forma prática, tá bom? Então vamos ver erros comuns. Por exemplo, falar eu é eu, beleza? Falar eu depois de uma preposição. Por exemplo, aqui, o jeito incorreto, tá? O jeito incorreto seria você falar: para eu fazer isso é difícil. Por que que é incorreto? Porque no português é muito comum você usar eu, tá? É muito comum no português usar eu. Para eu fazer isso, para eu fazer aquilo, tá? É muito comum. Mas no espanhol não acontece isso. A gente fala, no caso, por exemplo, para mim, fazer isso é difícil. Então, qual que é o motivo? Que as preposições, elas precisam afetar ao pronome. É por isso que aqui o me está afetando diretamente. Então, não sou eu, é uma coisa que me afeta a mim. Ou uma coisa, se fosse você, que te afeta a ti, tá? Entendeu? Tá bom? Então, vamos no próximo erro. O próximo erro seria usar sim quando deveria ser ele ou ella. Beleza? Como que é isso? O jeito incorreto é falar se. Aqui tem é um caso especial, tá? Por quê? Porque depende. Se você fala, ele hizo el trabajo para él, ou repara que ambos têm, em espanhol a gente fala somente tilde, tá? O fato de ter esse acento agudo, você conhece como acento agudo, mas no espanhol a gente conhece como tilde, tá? Então, o fato de ele ter tilde está especificamente falando que você está se referindo à pessoa, ele, tá? É por isso que tem tilde. Então, beleza. Ele hizo el trabajo para ele. No caso, você está dizendo que ele fez o trabalho para outra pessoa, tá? Ele fez o trabalho para outra pessoa. Então, ele hizo el trabajo para él. Não está dizendo que ele fez o trabalho para si. A diferença do aqui nesse daqui seria incorreto se fosse, mas aqui então depende do contexto, porque aqui ele fez para uma outra pessoa, mas se tivesse feito para ele mesmo, tá? Aqui teria que ser para si. Então, recapitulando, seria errado se você falar para ele, sendo que para outra pessoa, entendeu? Porque no português, quando você fala, fez o serviço para ele, então está falando para outra pessoa. Mas se fez para si mesmo, então seria correto falar que fez para si, entendeu? Entendeu? É por isso que o motivo do uso seria somente quando a ação recai no sujeito, sobre o mesmo sujeito, beleza? Então vamos para o próximo. O próximo seria que o objeto indireto, tá? Esquece essas palavras, nossa, chatas, beleza? O objeto indireto. Simplesmente usar o usted e o ele, tá? Usted, como que funciona? Então, o incorreto seria eu vi usted en la fiesta. Usted é o jeito formal de você, tu, beleza? Então, falar eu vi usted en la fiesta está incorreto. Como seria o correto, o jeito correto? Yo lo vi a usted en la fiesta. Está falando um jeito masculino, para um homem, para um primo. Se fosse para uma prima, para uma mulher, yo la vi a usted en la fiesta. Uma vez eu falei que usted se usa tanto para feminino como para masculino. Não faz diferença. Correto, está certo. Porém, aqui você precisa. Aqui, esse daqui, o que faz a diferença se for masculino ou feminino. A palavra usted não. Usted é tanto para homem quanto para mulher. Mas aqui você define se é um homem ou é uma mulher. Eu lo vi a usted
está se referindo a um primo, um homem. Eu la vi a usted está se referindo a uma prima, uma mulher, tá bom? Então, esse daqui é no caso de formalidade. Se fosse informal, por exemplo, o jeito informal de usted seria tú. Então, eu vi tú en la fiesta também é incorreto. Então, como seria o jeito correto quando usa informalidade? Você falar, eu te vi a ti. Eu te vi a ti en la fiesta. Ou simplesmente, eu te vi en la fiesta. Do fato de falar te vi, você está dizendo que você viu ele. Eu te vi. Ou no caso, por exemplo, se eu falo para você, eu te vi en la fiesta. Se estou dizendo para você que te vi en la fiesta, é óbvio que estou falando que eu vi você. Eu não preciso falar, eu te vi a ti. Pode até ser, mas não precisa ser falado. Eu te vi en la fiesta, eu te vi a ti en la fiesta. Mas aqui, por exemplo, yo lo vi en la fiesta. Também pode ser, mas eu lo vi a usted en la fiesta. Eu lo vi en la fiesta. Porque se você simplesmente, eu lo vi, o que você viu? Eu lo vi en la fiesta. Fica uma coisa meio vaga, incompleta. Agora, se você fala, eu lo vi en la fiesta, eu lo vi a usted en la fiesta, correto, estou falando que eu vi a pessoa na festa, tá? Porque se você simplesmente fala, eu lo vi en la fiesta, que você viu? Você viu um acidente? Você viu uma celebridade? Eu lo vi en la fiesta. Fica incompleto. Agora, no caso da informalidade, se você fala eu te vi en la fiesta, dá para entender, aí sim, nesse caso sim, dá para entender que você está falando para a pessoa que você viu ela ou ele na festa. Eu te vi, entendeu? Claro que tem outros casos que a gente vai falando ao longo do tempo, tá? Esse daqui é um exemplo só, tá? E o motivo aqui, que nem fala aqui, né? O motivo é que no espanhol formal ele precisa de pronomes específicos. No caso, lo e la. Mas no espanhol formal, tá? E que nem eu falei, né? Para ser precisos, para ser claros e ficar uma ideia completa, tá bom? E que nem fala aqui, ó, no uso diário, a gente omite. No uso diário não precisa ser dito, tá bom? Então vamos com agora a confusão entre ser e estar, tá? Ser e estar. Ser e estar é estar em um lugar. Ser é ser, eu sou, e eu estar, ser, eu estou, beleza? Olha, esse erro pode acontecer. Eu acredito que não seja muito comum, mas melhor é avisar do que não avisar, né? Então, qual seria o erro? Tá? Que, por exemplo, você falar, ella está alta. É que nem, por exemplo, quando você fala casado, ele está casado, ou ele é casado, tá? Tem aqui o contrário. Ó, ella está alta, ella não está alta, ella es alta, tá? Ella não está alta, ella es alta. Mas por que que em casado muda? No caso do matrimônio, por exemplo, ó, a gente falou que no caso de, por exemplo, aqui, no caso de altura, você falar que ella está alta seria incorreto, porque ella não está alta, ella es alta, ela é alta. Mas no caso do matrimônio, a gente em espanhol, a gente fala, a gente é, no caso, eu, por exemplo, eu posso falar, eu sou casado. No português, você não fala, eu sou casado. Você fala, eu estou casado. Não é verdade? Ou estou enganado? Aí no caso. Então, mas no caso do matrimônio, do casamento, em espanhol você fala que você está casado. A diferença do português que você fala que você é casado, tá? Esse daqui é uma confusão que você precisa tomar cuidado, tá? No espanhol você fala você está casado, você não é casado, tá? Esse daí é o que a diferença, esse daqui é a diferença mais importante, tá? Que no casamento você não é casado, você está casado. Em espanhol, tá? Aqui é a mesma coisa, que nem, por exemplo, ser. Você falar assim, eu sou cansado. Você não é cansado, você está cansado. Você fala assim, eu sou
ocioso, que seria preguiçoso. Eu sou. Não, você não é preguiçoso, tá? Você está flojeando, tá? Flojeando, no caso, seria preguiçando. É um jeito, uma conjugação diferente, porque você não fala eu, eu estou ocioso. Agora, você esteja perdendo tempo é outra coisa. Você está perdendo tempo, está enrolando, você está. Não é que você seja um procrastinador, você seja um enrolão, tá? Você está enrolando, tá bom? É meio confuso. É por isso que eu falo para você que entre ser e estar é, é fácil e ao mesmo tempo pode criar, ou fácil às vezes pode criar confusão, tá? Porque nem aqui, eu sou cansado, você não é cansado, eu não sou cansado hoje, eu estou cansado hoje, ou agora, eu estou cansado agora estou cansado, tá? Esse aí que nem o motivo que fala, porque estar, isso daqui indica que é temporal, tá? E no matrimônio você fala assim, pô, mas o matrimônio é para a vida toda. Por que você não falaria então, eu sou casado? Porque aqui está dizendo que estar indica uma coisa temporal e que pode mudar com o tempo. Que nenhuma emoção, as emoções mudam com o tempo, as condições mudam com o tempo. Então o matrimônio pode mudar com o tempo? Pode. E aí você pode falar assim, ah, então quer dizer que vai se separar? Não necessariamente. A vida é curta. A vida tem um limite. Então, acaba. Então, você não é casado. Você está casado. Não é espanhol. Tá? É uma lógica que eu estou acompanhando. Tá bom? Vamos para o próximo. A ubicação do ser. Por exemplo, dizer desse jeito. El libro es en la mesa. El libro no es en la mesa. El libro está en la mesa. Tá vendo como são coisas simples que eu acredito que não, você não vai errar, mas é bom ser dito, tá? El libro está en la mesa, tá? Estar indica lugar, que nem aqui, por exemplo. Estar, estar indica que uma coisa é temporal, que uma coisa é temporal. Estar também indica um lugar específico. A diferença de ser é uma coisa de identidade. Você está falando a gente uma coisa, o ser é uma identidade, uma origem, uma característica fixa. É por isso que a gente em espanhol não fala a gente é casado, porque ó, não é fixo, não é uma identidade, não é que nem você falar eu sou alto, é uma identidade, é uma característica, a identidade não, é uma característica que não vai mudar. Agora, você falar, ah, eu sou preguiçoso. Sim e não. Por quê? Porque, de fato, é uma característica, mas não necessariamente fixa. Você não nasceu com esse daí, tá? E você pode mudar dependendo das suas ações. Você está agindo do jeito errado, então você está ficando preguiçoso. Mas não quer dizer que você seja. Tá entendendo? Então tá, vamos continuar então. Oh, outro erro, a má pronúncia do R. Como que funciona aqui? Como que é esse erro? Oh, a pronúncia do R como se fosse um J suave, tá? Ou mesmo como se fosse um H. Oh, aqui, oh, por exemplo, rosa. Rosa, no caso, né? Rosa. Você fala rosa. R, você está falando como se fosse um som de garganta, tá? Um som de. Tem um nome, eu agora esqueci o nome, o jeito como se fala, mas um som de garganta. É, e você fala rosa, 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 a rosa, a rosa vermelha, a rosa vermelha, rosa, 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 a rosa vermelha. Né? Ó, tá vendo? É complicado para mim também a pronúncia do português, tá? Dependendo de algumas palavras, são mais complicadas para mim. Então, aqui em espanhol, da mesma forma que eu também pratico e tento cada dia falar de um melhor jeito, eu também peço a você praticar para falar do melhor jeito. E aqui, palavras que comecem com R, tá? É o R inicial, não? Palavras que comecem com R precisam ser vibrantes, vibrantes e fortes no início. Então, no espanhol, aí, tirando o S aqui, tá? Dessa palavra aqui, tirando o S, que o S em espanhol não muda, tá? A diferença, por exemplo, eu estava tendo dificuldade de falar rosa,
porque esse S tem um som diferente, rosa, rosa, não é? Rosa. Mas em espanhol não, rosa, rosa. Ainda se você falar rosa, não vai ficar uma coisa diferente, mas ainda uma rosa, por favor. Dependendo como você falar, vai ficar até esquisito. Mas você falar rosa, uma rosa, por favor. Um ramo de rosas, por favor. Rosa, tá? Palavras com R no começo são fortes e vibrantes. Você precisa exagerar, tá? Rosa, tá? Que mais? O outro. Palavras com dois R's que você possa pronunciar do mesmo jeito. Por exemplo, aqui, perro. Você falaria perro. Ou se fosse um carro, você fala carro, né? Você escreve Carro, carro. Palavras com dois R's no espanhol precisam ser forte e vibrante. Não é à toa que tem dois, pelo menos no espanhol, tá? R no começo é forte e vibrante. É por isso que está começo. Imagina que é o líder. Ele precisa ser o mais forte. Então, é forte e vibrante no começo. E, por exemplo, no meio da palavra, se tem dois, se são dois, precisam ser fortes. Tá? Então, também, da mesma forma, precisa ser forte e vibrante. Então, aqui seria perro. Da mesma forma que você pronuncia no começo. Por exemplo, você não fala Raul, você fala Raul. Tá? Perro, rosa. Tá? É forte e vibrante, não é perro. Tá bom? Perro. Tá? Próximo, então. Pronúncia com suavidade o R depois das consoantes N, L ou S, né? L, N, S. Por exemplo, Henrique, você fala Henrique. Ou se for depois, tá? Se o R ficar depois de um N, tá? De um N, de um L, de um S, ele também precisa ser forte, tá? Henrique. Ele tá sozinho, tá? Não faz, no, digamos que não faz parte do primeiro grupo, que no primeiro grupo, se o R ficar no começo, quer dizer que é forte, é o grande, então forte e vibrante. Se estiver no meio da palavra e for dois R's, são dois, então precisam ser fortes. Mas aqui ele está sozinho, então você pode pensar, está sozinho, então tem que ser normal. Mas não. Aqui, apesar de estar sozinho, o fato dele ficar depois de um N, de um S, de um L, tá? Ele precisa ser forte e vibrante também. Ele precisa proteger essas três letras. Então você vai falar Henrique, forte e vibrante, Henrique. Beleza? Vamos para o próximo. O R no final da palavra. Aqui, por exemplo, a palavra amor, amor. Também, de certa forma, é um som mais forte, é forte e vibrante. Na minha opinião, um pouco menos que no início e no meio, mas ainda é forte. Amor, amor, amor. Não é igual, amor. Aqui, na palavra amor, também precisa ser forte e vibrante, tá? Amor. Você não pode deixar de pronunciar, que nem aqui, ó. Amor, amor. Muito, muito suave, amor, amor. Ou até no português. Tem gente que já ouvi falar que fala amor, amor, amor. Não é amor. Não, em espanhol é amor. Vamos, amor, amor, amor. É um pouquinho mais fraco, mas ainda é presente, tá bom? Ainda dá para perceber que tem um R ali. Vamos com outra. A má pronúncia do J. Como assim? Por exemplo, jefe. Você falar jefe, tá? E falar como se fosse um jefe, seria errado. Em português, você lendo essa palavra, você diria jefe, tá? Mas não é jefe. Se você está lendo espanhol, seria jefe, porque som de J. Para começar, J se chama J em espanhol. Você precisa chamar ele pelo nome correto, se você está falando espanhol. Se você está falando português, tem problema algum. Mas se você está falando espanhol, você precisa chamar ele pelo nome. E ele, no espanhol, ele se chama J. Imagina que você vê um espanhol, vê um americano. O pior é o japonês, cara. Imagina que vem um japonês e você se chama Rafael. Ele vai chamar você de Rafaelo. Imagina que, imagina que você vai para o Japão e todo mundo vai te chamar de Rafaelo, Rafaelo.
Você não é Rafael, você é Rafael, tá? Agora, você vai lá para Espanha, eles também vão te chamar de Rafael. Buenos dias, Rafael. Você também não nasceu como Rafael. Você é Rafael, certo? Mas é o jeito como eles falam, como os japoneses falam, como os hispanofalantes falam, é o jeito como que nós falamos. Então, para nós, palavras com R são daquele jeito. Então, se é um hispanofalante, se você for falar com um hispanofalante e ele se chama Rafael, se escreve igual, tá? Você vê que está escrito Rafael, mas você sabe que ele é latino-americano, no caso que ele é um hispano, imagina que ele seja peruano, tá? Argentino. E você viu o nome dele no perfil dele, imagina, tá? No Instagram, você viu no perfil dele no Instagram e está escrito Rafael. Mas se ele é hispano-falante, você não vai chegar para ele e vai falar assim: Olá, Rafael, eu te vi no Instagram e gostei muito do seu conteúdo. Ele não é Rafael, ele é Rafael, beleza? Esse daqui foi um abre aspas, tá? Eu às vezes gosto de viajar um pouco. Não é que eu goste, eu acabo viajando porque é uma explicação que faz sentido. Então, beleza. Jefe não é um nome próprio, tá? Então, jefe é uma palavra. Então, se a gente está falando em espanhol, a gente começa chamando pelo nome certo. Então, J, já está na sua cabeça. Aqui, estou falando espanhol, então ele não se chama J, se chama J. E J tem um som de garganta. J-E seria G. J-E seria G. Então, você falar G é a pronúncia errada, Gefe. E a pronúncia correta, então, seria jefe. Jefe. Aqui é a palavra que eu tinha falado que não lembrava. Gutural, esse som de garganta, que garganta na parte de trás da garganta, se chama gutural. Gutural, tá? Pelo menos em espanhol. Então, próximo. Aí, aqui, por exemplo, gente. Aqui, essa letra G, em espanhol a gente fala, e chama ele de G. A gente não chama de G, fala G, tá? E a pronúncia é você achar que você fala gente. Aqui no Brasil, você fala gente, gente. Em espanhol, a pronúncia correta seria gente, gente, tá? Gente. Na letra G vai ter algumas diferenças por causa das letras que acompanham depois da, da letra G. As vogais que acompanham depois da G vai fazer que mude um pouco a fonética, tá bom? Mas esse daí a gente vê com mais detalhes em outra aula, tá? A gente está vendo simplesmente os erros e estou tentando fazer uma explicação rápida, mas eu acabo me empolgando, então desculpa aí, tá? Outro erro, a palavra jamón, jamón, tá? Aqui no Brasil você falaria jamón, mas em espanhol a gente fala jamón, tá beleza? Jamón. Próximo, falar, por exemplo, jugando, palavra jugando, tá? Não é jugando, não é ugando, é jugando, tá bom? Jugando, beleza? Agora vamos ver o uso dos cognatos. Uso dos cognatos. Em espanhol a gente fala cognados, beleza? Em espanhol a gente fala cognados, que seria os cognatos de aqui, cognatos. Os famosos falsos amigos, tá bom? Então, por exemplo, falar oficina. No português, oficina se refere ao, no caso, oficina no português se refere ao que nós em espanhol chamamos de taller mecânico, tá? É onde você leva seu carro, onde você arruma seu carro. Para arrumar, você leva seu carro para arrumar, tá? Agora, no espanhol, oficina se refere ao lugar onde se realizam trabalhos administrativos, tá? Ou uma gestão de um escritório, no caso seria, para você no português. Então, por exemplo, vamos ver uma situação, um caso, que você, um brasileiro, você quer, você não é que você quer, você precisa levar o seu carro para arrumar. Então, você decide levar
su carro. Ó, tá vendo? Palavras com dois R's, forte e vibrante. Então, carro, llevar. Aqui também dois L's, a gente fala llevar. Tá? Um som parecido ao Y, ou dependendo da região, talvez um som parecido ao SH, ao J do Brasil, tá? Mas eu te ensino do jeito que eu sei, então eu sei falar llevar, llevar, tá bom? Então, imagina que você resolve levar o seu carro à oficina, tá? Para arrumar. O correto no português seria dizer: vou levar o meu carro à oficina, correto? O correto, o certo no português seria dizer: vou levar meu carro à oficina. Então, como seria em espanhol? Você dizer voy a llevar. Então, imagina, se você fala, aí você pensa, vou falar em espanhol. Vou levar seria voy a llevar meu carro. Você sabe que mi carro. Voy a llevar mi carro à oficina. Voy a llevar mi carro à oficina, porque tudo é parecido, né? Voy, levar, llevar, meu, mi, carro, carro, à oficina, a la oficina, tá? Voy a llegar mi carro, voy a llevar mi carro à la oficina. Que você acha que pensaria o hispano-falante? Se você fala, voy a llevar mi carro a la oficina, o que eu pensaria, por exemplo, seria que você vai de carro para o escritório. Porque oficina, para nós, é escritório. Que nem eu falei, que nem aqui, ó. Tá vendo? Oficina se refere ao lugar onde se fazem trabalhos administrativos, trabalhos de escritório. Então, se você fala, vou levar meu carro à oficina, vou pensar que você está querendo dizer que vai de carro até o escritório. E até aí, beleza, né? A sua escolha, é a sua escolha. E como seria o jeito certo, então? O jeito certo seria falar que vou levar meu carro ao taller, tá? O jeito certo seria falar que você vai a levar, vou levar meu carro ao taller, tá? Porque taller seria o jeito certo, a palavra certa de falar oficina do português, tá bom? E aqui coloquei um adendo aqui do carro, porque carro, a tradução literal, carro, carro, tá? Só muda o jeito de se falar, a fonética. Porém, carro não é o único jeito que nós, hispanofalantes, costumamos nos referir ao veículo. Veículos são todos. Um veículo é uma moto, um veículo é um carro, um veículo é um ônibus, tá? São veículos, meios de transporte. Mas carro, dependendo da região, vai ter primos que vão falar diferente. Vão ter primos, estou falando dos primos de outros países. Por exemplo, um primo da Argentina, um primo da Colômbia, um primo do México, um primo da Espanha. Eles, por exemplo, podem falar coche. Coche é um jeito de se falar carro, tá? Em alguma região, coche. Que mais temos? Coche, carro, auto, tá? Auto também é um jeito de se falar auto ou automóvel, tá? Mas saiba que tem várias formas de se falar carro em espanhol, tá bom? Dependendo da região. Mas carro é um jeito que se entende muito bem, tá? Que a maioria entende carro, beleza? O auto. Auto, eu acho que é auto, o jeito mais comum de se falar, mas tudo bem. Então, próximo. Ó, outra situação, outro caso. Imagina que você, brasileiro, resolve trabalhar num lugar onde se fazem tarefas administrativas. Então, você falaria, eu trabalho em uma oficina, tá? É correto você falar desse jeito. Eu trabalho em uma oficina. E agora, se você quer ser mais específico, tá? Você fala, eu trabalho em um escritório, por exemplo, eu trabalho em um escritório contábil. Eu trabalho em um escritório financeiro. Eu trabalho em um escritório jurídico, tá? São mais específicos. Mas falar a palavra escritório sozinha seria escrivaninha, tá? A palavra sozinha de escritório quer dizer escrivaninha. Mas também, dependendo do contexto e da especificidade, você consegue interpretar que você está se referindo à la oficina, que seria ao escritório. Beleza? Agora, vamos ver a diferença entre o erro gramatical e o erro de pronúncia, tá bom? E o que é isso?
Um erro gramatical se refere à estrutura das frases. Embora importante, pode ser ajustado com o tempo. Mas, por outro lado, o erro da pronúncia, ela afeta diretamente a forma como os ouvintes entendem o que você diz. É por isso que no começo eu acredito que concentrar os seus esforços em uma boa pronúncia tem um impacto maior na sua comunicação, tá bom? Então, o erro gramatical é um erro que pode acontecer, tá? Porém, o erro na pronúncia é uma coisa que vai afetar em curto prazo a sua comunicação, beleza? Próximo, como a semelhança entre o português e o espanhol influencia os erros, tá bom? A semelhança entre os dois idiomas muitas vezes faz com que os brasileiros usem palavras que parecem semelhantes, mas que têm significados diferentes, tá? Os chamados falsos amigos, que a gente já viu, como por exemplo, oficina. Oficina para você é onde se arrumam carros, mas oficina para nós é onde você faz trabalhos administrativos, tá? Então, isso daí podem ser armadilhas complicadas, tá? Então, identificar essas armadilhas é fundamental para evitar mal entendidos, tá bom? E agora vamos ver algumas estratégias práticas para melhorar a pronúncia. Então, para aprimorar a sua pronúncia no espanhol, vamos aqui algumas dicas essenciais. E a primeira seria pratique a respiração. Uma respiração, a gente nasce e a primeira coisa que a gente faz é respirar. Então, só que ficou uma coisa tão parte de nós que a gente não pensa nisso. É a mesma coisa que dirigir ou andar. Você não fica pensando, no caso de andar, por exemplo, pé direito, pé direito, pé esquerdo, pula. Ou dirigir, tá? Embreagem, engata, acelera, solta a embreagem, embreagem de novo, muda a marcha. E assim vai, e vai brincando desse jeito. Vira o volante, faz várias coisas ao mesmo tempo. Uau, que confusão, bem mais difícil dirigir que andar. Então, para você ver o nível de dificuldade que a gente consegue fazer em piloto automático. E respirar é uma coisa que a gente faz no piloto automático. Então, você focar na sua respiração, então você está focando naquele momento. E esse daí, por exemplo, eu não sou fumante, mas já fumei, tá? Vou falar que eu já fumei. Pouco, mas já fumei. E uma coisa que admiro nos fumantes é a técnica de respiração. Eu não curto cigarro, tá? Já deixo claro, eu não curto cigarro. Me dá coceira na garganta e começo a tossir, tá? Eu não curto cigarro. É, mas a técnica de respiração dos fumantes é muito boa. Para começar, eles respiram pela boca. Respirar pela boca, entra mais oxigênio nos nossos pulmões. Mas vamos mudar isso. Tenta mudar e não mandar para o seu pulmão e mandar para sua barriga. Então faz de conta que você está com a mão assim e você coloca a sua outra mão na barriga. Então, na hora que você tragar ar, tenta empurrar a sua mão, que está segurando a sua barriga, né, com a barriga. Tenta empurrar a sua mão. Vai comigo, ó. Ser consciente de empurrar a sua mão com a barriga, tá? Quando traga. Daí você segura. Daí você solta devagar. E você vai sentindo como a sua mão está voltando. E vai de novo. Só que dessa vez, além de você sentir a sua mão, sente o ar entrando pela sua garganta. Um ar com uma temperatura um pouco diferente. E sentindo que sua garganta talvez vai secando. Você sente um arzinho, um ventinho na garganta, ao mesmo tempo que a sua mão também vai sendo empurrada. Aí você segura. E quando você segura, você sente que alguma coisa está mexendo em você. Talvez aqui no peito ou no pescoço, você sente que alguma coisa está latejando. Esse é seu coração. Então você está sendo presente naquele momento. Então respirar é uma técnica muito boa, não somente na sua comunicação, senão em tudo na sua vida, tá? Então, beleza. Já aprendemos a respirar para controlar, tá? O ritmo das nossas palavras. Então, a segunda técnica seria prepare-se, treine as situações com acontecimentos fictícios. Isso vai ajudar a ganhar confiança. Os quadros faz de conta que eu faço para você. É isso, é o propósito. Você
fazer parte de acontecimentos que podem acontecer tanto com você, comigo, com qualquer um de nós, tá? Não é à toa que se chama faz de conta no banco, no correio, na estação de trem, no médico, e assim vai. Você pode treinar. Oh, não estou falando que aquele diálogo que eu fiz é somente você vai falar aquilo, não. Tem muitos outros diálogos dentro do mesmo contexto, tá? Mas aí você vai aprendendo. Eu vou trazer, eu prometo a você que eu vou trazer mais diálogos nos mesmos contextos para você ir aprendendo e praticando. Você precisa se expor a esses contextos para você estar preparado, para quando você chegar lá e você saber como falar, tá bom? E, e a próxima técnica seria aceitar os erros. Aceite que você vai ter uns deslizes. E não precisa, e tá tudo bem. Não precisa ser perfeito. Cara, por acaso eu estou falando com você já mais de meia hora. Você acha que eu estou falando perfeito? Lógico que não. Tem erros, às vezes gramaticais, às vezes na fonética, então, mas eu faço o meu melhor todo dia para tentar comunicar para você do melhor jeito possível. Sim, lógico que se eu sou consciente do meu erro, vou fazer sempre praticar para melhorar, para tentar evitar aquele erro. A minha esposa sempre fala para mim: "Oh, você está falando isso daqui errado." E às vezes ela eh, corrige e, por exemplo, dificuldades que nós hispanofalantes temos ao falar português, por exemplo, é falar avó, avó, vou. São muito parecidos. Ou falar, por exemplo, seu, céu, tá? Então, às vezes eu preciso fazer esses gestos para poder falar certo, tá? Porque não é uma coisa que a gente fez desde criança. Por exemplo, falar, a gente não escutou dos nossos avós falar assim: "Ah, vem cá com vó, vem cá com vó." Ou falar vô, vó, tá? Tem diferenças, mas para nós não tem essas diferenças. A gente não teve, então de criança a gente não ficou ouvindo essas coisas. Coisas que para você é natural, para nós é um trabalho extra, tá bom? Então, saiba que erros podem ser cometidos, mas você precisa corrigi-los. E aí você vai falar assim: e aí? Mas e se eu não perceber? Você está aqui comigo? Você pode perguntar, escreve nos comentários: eu estou falando certo? Tá certo que como vou perceber se você está falando certo numa escrita? É verdade? Você está 100% correto ou correta. Não tem como eu saber você escrevendo. Então, talvez vou, vou, vou criar um jeito para você poder se comunicar comigo de um melhor jeito, talvez com uma mensagem de áudio, tá bom? Mas a gente precisa se comunicar, tá? Aí você fala assim, você teve a sua esposa para te corrigir, tá? Se você tiver um marido, uma pessoa, como que eu aprendi português? Com alguém, com uma namorada. A namorada, que não é minha esposa hoje, mas a namorada escrevia e eu também escrevia, e eu falava e ela também falava, e assim foi aprendendo. Então, ou você arruma alguém para te ajudar, uma namorada, um namorado, ou você tem a mim para te ajudar, porque eu estou aqui, não estou aqui à toa, estou aqui para te ajudar. De fato, vocês me ajudaram, você me ajudou a falar português. E hoje eu quero te ajudar a falar espanhol. Cara, eu aprendi português no Japão. Não um português perfeito, mas eu consigo me comunicar. A minha vida mudou. Hoje eu moro no Brasil. Aprendo daqui, porque aqui tem profissionais muito bons na área que eu escolhi trabalhar, tá? Então, se eu não tivesse aprendido português do jeito que eu sei hoje, talvez eu não estaria aqui. Talvez eu continuaria no Japão, tá? Então, então é isso aí. Saiba que a gente vai percebendo os erros e vai corrigindo, tá bom? Isso dá uma chance de evoluir, tá? Então, para poder ajustar a sua comunicação. Então, que nem eu falei, ouvir falantes nativos, usar aplicativos de pronúncia e até mesmo gravar a sua própria voz podem ser exercícios extremamente úteis para praticar a sua pronúncia sozinho. Porém, que nem eu falei, tem um porém, um ponto não negativo, mas um ponto de dificuldade. O, a, corre-
que alguém possa falar para você se está falando certo ou errado. Então, como eu falei, você me tem a mim, sempre que você precisar, você pode me chamar para a gente conversar e eu poder te ajudar do melhor jeito possível, tá bom? Então, vamos ver uma experiência prática, tá bom? Como seria essa experiência prática? Ó, vamos fazer um exercício prático agora, beleza? Ó, imagina que você está numa conversa importante, tá? E independentemente da conversa, tá? Pode ser profissional, pode ser com sua esposa, com seu marido, pode ser com seus sogros, imagina seus futuros sogros, tá? E de repente nota que a ansiedade começa a atrapalhar a sua fluência. Neste caso, eu falaria, para. Não, mas não para. Se você para, vai ficar esquisito. Então você vai devagar, respira, faz aquele jeito. Ou já começa respirando devagar, falando com calma. Ninguém vai achar ruim você falar devagar. Pelo contrário, vão achar, nossa, que pessoa calma. Está falando calmo, tá? Não é que você esteja falando calmo, você está sendo inteligente, tá? Controlando as coisas que você vai falar para tentar falar do melhor jeito. Então, para começar, ninguém vai perceber que você ficou nervoso. Então, você vai devagar, você respira fundo, aí você retoma a sua fala e, de uma maneira pausada, clara, a, a as pausas entre as palavras faz com que você consiga uma pronúncia mais clara, tá? Então, essa é uma prática simples que pode transformar a maneira como a sua mensagem é recebida, tá bom? E como seria uma aplicação em outras áreas? Olha, da mesma forma que nos esportes, imagina que você é um corredor e você começa a fazer uma maratona. Você controla seu tempo. Imagina uma maratona de, sei lá, 5 quilômetros. Aí você corre esses 5 quilômetros, talvez, eu estou chutando, tá? Porque eu não entendo direito. Mas digamos que você faz essa maratona de 5 quilômetros em 3 horas. É sua primeira maratona e você completou ela em 3 horas. Aí na próxima vez que você não faz mais em 3 horas. Você faz, por exemplo, em 2 horas e 40 minutos. Você melhorou seu tempo, a sua performance. Aí na terceira vez você vai e faz em 2 horas e 30 minutos. A cada ano que você vai, você está melhorando. A mesma coisa no idioma. A mesma coisa em tudo que a gente faz na vida, tá? Então, saiba que toda vez que você está fazendo as coisas, você vai melhorando. Eu estou aqui gravando vídeo quase todo dia para você. Então, no começo eu ficava gaguejando mais. Mas agora eu consigo, digamos que focar mais nas ideias. Claro que tenho um roteiro, tenho uma estrutura para te ajudar, para te explicar, para comunicar para você de um melhor jeito. Tem horas que eu me empolgo. Sim, eu sou humano. Eu acabo me empolgando e acabo explicando as coisas de outro jeito. Mas tento manter uma estrutura, tá bom? Então, saiba que todo dia que você está aqui, você vai melhorando. Toda vez que você faz, você vai melhorando as coisas, tá bom? Então, em resumo, a gente viu hoje como os erros, seja na gramática, seja na pronúncia, podem impactar a sua comunicação no espanhol. Aprender a identificar e corrigir esses deslizes, principalmente no que diz a pronúncia, não só melhora a sua fluência, como também fortalece a sua confiança. A promessa que eu faço para você é falar espanhol sem medo, mas isso é o primeiro passo, porque com a sua fluência você vai conseguir a confiança. Então você não vai ter mais medo de falar espanhol e você vai ser confiante de falar ele com qualquer pessoa, tá bom? Teve alguma dúvida? Eu sei que falei muito hoje, mas teve alguma dúvida ou teve muitas dúvidas? Escreva nos comentários. Eu vou fazer o meu melhor para te responder do melhor jeito, tá bom? Se inscreva no canal, aqui a gente faz vídeos, faz de conta, que eu já falei para você, e a gente traz esses tipos de conteúdos que possam te ajudar, tá bom? A você ver a oportunidade e os benefícios de você aprender espanhol e falar sem medo, tá bom? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Eu sei que hoje foi um dia cheio. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo, tá bom? Forte abraço e até a próxima.